O acordo entre o Mercosul e a União Europeia tomou conta das manchetes nos últimos dias. É uma negociação que literalmente já dura mais de 2 décadas. E hoje vamos falar sobre os pontos principais e como o agro brasileiro será afetado, influenciado por esse acordo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Ronaldo Félix, especialista em investimentos e comércio exterior e sócio da Saigo Comics. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Obrigado. Depois de mais de 2 décadas de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia promete redesenhar o comércio internacional, principalmente para o Brasil. O agro brasileiro está no centro das oportunidades, mas também aí dos desafios. Tanta demora para aprovação do acordo, né, Ronaldo? Mas dessa vez sai, né? Sai sim. É bem provável que saia ainda até o final desse primeiro semestre de 2026. A tendência é que saia provisoriamente, cedendo o início da operação para alguns produtos, principalmente dos commodities agro. Então, é bem provável que saia sim, mas de uma forma lenta ainda, aumentando gradativamente, intensificando nos próximos 2, 3 anos. E quais são as oportunidades aí para o agro com a aprovação do acordo? Muda o agro brasileiro, ganha mesmo com esse acordo, pode se beneficiar? Sem dúvida. O agro já tem e já é forte mundialmente, principalmente para as principais commodities como milho, todos os cereais, milho, soja, o café, a carne, seja bovina ou avina também. O Brasil é muito forte e alguns países também do Mercosul, mas principalmente o Brasil. E ele vai ganhar muito em escala, em redução de preço e minimizando a burocracia para intensificar as exportações e importações. Mas a gente sabe que sempre tem os prós e os contras, vem os desafios, junto com as oportunidades também os desafios, né? Quais seriam? Os principais desafios, principalmente para o Brasil e os outros países do Mercosul, mas falando especificamente do Brasil, vai se adequar, principalmente o pequeno e médio produtor, às exigências de compliance, vigilância sanitária e todas as regras que a União Europeia exige para produtos que ela importa. Então, o Brasil vai ter que trabalhar muito apoiando o pequeno e o médio, seja com investimentos em infraestrutura, investimentos em tecnologia e know-how para que ele se adeque o quanto antes para o Brasil poder aproveitar toda essa lacuna que a União Europeia tem nos produtos agros e, com isso, intensificar e gerar valor para o pequeno e para o médio. Agora, por que o tratado é considerado um redesenho estrutural do posicionamento do Brasil no comércio internacional? É um redesenho total. Hoje o Brasil, sendo o principal exportador de produtos agrícolas do Mercosul, seguindo de Argentina, Uruguai, e os outros países vão ter que se adequar muito, porque eles têm uma lacuna tecnológica e de exigências que a União Europeia cobra muito grande versus o Brasil, Argentina e Uruguai, mas o Brasil tem uma grande chance de ser protagonista dentro das commodities agrícolas, não somente exportando o produto bruto, mas começando a exportar os produtos semi-acabados, beneficiados, aumentando a margem do produto, o valor agregado, que são coisas que a União Europeia gosta e preza muito, receber produtos com maior qualidade e ela não se importa de pagar mais por isso. Olha, e a gente ganha mais com isso, valor agregado, né? Porque o Brasil é o país das commodities. Imagina se a gente conseguisse produzir mais aqui, né? Transformar mais esses produtos em produto final, mas aí a gente também precisa da indústria. Que cadeias aí do agro podem sentir os primeiros impactos positivos aí com o acordo? As principais cadeias são o setor de produção de carne, bovina e aves, a parte do café, grãos como soja, milho, a parte também de beneficiamento da cana-de-açúcar, o álcool, o etanol também tem uma grande possibilidade de se beneficiar de imediato, porque são produtos que estão já adequados e preparados às exigências. Então, partiu a decisão de começar a viabilizar ou iniciar o acordo
esses produtos, esses segmentos, de imediato, eles vão se beneficiar com isso. A gente está falando aí de mais de 450 milhões de consumidores, né? É um número bem relevante aí e muda o patamar de competitividade do agro brasileiro? Muda, sem dúvida. O agro hoje ele já é competitivo, mas ele é considerado, tem até um jargão que fala uma expressão, que ele é o celeiro do agro mundial. E ele vai se tornar, sim, ele tem potencial para isso, existe essa possibilidade com esse acordo, de se tornar uma referência global no agro, ampliando e aumentando novamente tecnologia, escala e preço competitivo. A gente já exporta para a Europa, né? O Brasil é um grande exportador já para a Europa. Agora, qual é a vantagem com esse acordo? Seria redução de tarifas, por exemplo, e aumentar a exportação, aumentar o volume? Também, a redução de tarifas é uma das exigências, cláusulas do acordo, só que essa redução ela vai ser gradual. Não tenham a expectativa de que vai ser tarifa zero já no primeiro ano. Pode chegar até 15 anos, dependendo do segmento e do que foi definido dentro do acordo, principalmente em alguns segmentos do agro, onde alguns países da União Europeia vão continuar sendo muito protecionistas. Um exemplo, a própria França. Agora, pode ser uma porta para o pequeno também exportar? O pequeno já exporta, às vezes indiretamente, porque ele vende para um médio, para o grande, que exporta o produto dele, ou às vezes diretamente, mas se houver uma facilitação ali, ele pode também ser um exportador. Sem dúvida. Agora é o momento do pequeno e do médio, para quem ainda não exporta ou tem um percentual, um volume muito pequeno por conta de toda a burocracia ou a falta de competitividade no preço, de aumentar suas exportações, passar a exportar. Então, para isso é muito importante que o governo brasileiro incentive e promova adequação técnica e tecnológica para que esse pequeno e médio possa crescer junto com o Brasil nesse acordo. Ronaldo, a gente sabe que a União Europeia ela é conhecida pela exigência rigorosa, né? São pontos aí ambientais, de rastreabilidade. Só que o Brasil, ele já é uma referência, né? Nós já temos um agro aí que preserva, que cuida, que trabalha em paralelo com o ambiente, com a natureza. Sim, o Brasil já é referência, principalmente porque, com o crescimento nas últimas décadas do agronegócio brasileiro, o Brasil teve que se adequar a todas essas exigências, conforme eu comentei, principalmente por conta dos Estados Unidos e a China, que hoje são os dois principais parceiros comerciais do agro para o Brasil. Mas fomentar isso para o pequeno e para o médio vai ser essencial. E o Brasil precisa melhorar não só essa parte para o pequeno e para o médio, mas atacar outras etapas do processo que hoje o Brasil ainda tem uma lacuna muito grande, principalmente com o processo logístico. A nossa malha hoje rodoviária é muito grande e a gente peca na malha ferroviária, onde a gente gera escala e reduz custo, e também promover parceria com os principais armadores mundiais no que tange o modal marítimo. Esse é um desafio aí, né, do agro brasileiro, a questão da logística, né, a infraestrutura. Agora, no quesito preservação, proteção, o agro brasileiro é exemplo. Ou a gente sabe que o que existe aí é uma agenda ambiental, né, mais agenda do que realmente uma preocupação ambiental. Isso aí, será que pode afetar a imagem do nosso agro no exterior? Eu acredito que não. O agro, principalmente boa parte das principais empresas e os principais exportadores brasileiros, eles já estão adequados a todas essas exigências. Então, é trabalhar, né, volto a reforçar, até ser taxativo, de que o governo brasileiro precisa focar no pequeno e do médio, porque o grande já está adequado e ele vai se beneficiar de imediato desse acordo. Agora, pode haver um impacto aí no investimento em tecnologia, gestão, sustentabilidade no campo, provavelmente, né? Quem faz, vai fazer ainda mais, e quem não faz, que eu acho que é muito pouco, todo mundo faz de alguma forma, acaba ampliando, né, esse investimento. Sem dúvida. O governo brasileiro e o pequeno e o médio têm que aproveitar exatamente o acordo. Por quê? Não só para
potencializar suas exportações, mas para importar tecnologia, máquinas e equipamentos que vão estar mais baratos, possibilitando que o pequeno e o médio se adequem de uma forma menos custosa e acelerar esse processo de adequação também. Acreditamos que todos devem ter igualdade nas oportunidades e não nos resultados. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Agora, Ronaldo, do lado tributário, exportar mais significa exclusivamente melhorar o fluxo de caixa do produtor ou não? Sim, mas com algumas observações. Quando ele vai exportar mais para a Europa, se ele ainda não está adequado, ele vai precisar fazer todo esse processo de adequação, garantir as certificações, melhorar o processo dele, adquirir know-how técnico e equipamentos, e isso gera custo. Então, ele tem que prever todos esses custos extras dentro do produto dele. Inicialmente, ele vai ter uma margem menor, mas dentro de um planejamento bem feito, ele vai sim aumentar a margem dele a médio prazo. E o acúmulo de créditos de ICMS, PIS, COFINS pode virar um problema financeiro? Sem dúvida. Outra coisa que o agro precisa se atentar e que o grande já está fazendo, mas o pequeno e o médio precisa se atentar, é começar a se adequar para esse novo processo fiscal do Brasil. Então, é gradativo, começa esse ano, todas as adequações, e ele precisa estar prevendo todas essas adequações dentro do processo dele. E, principalmente, se preocupar com o câmbio, que hoje o câmbio para o pequeno e para o médio, ele pode gerar de 5 pontos na margem, positivo ou negativo, se ele não tiver uma estratégia boa. Quem pensa que o agro não paga impostos, não paga tributos, se engana, porque paga e paga muito. O que precisa é um acompanhamento, às vezes uma consultoria, alguém que possa fazer, porque não tem como você exportar se você não pagar todos os tributos. E, às vezes, quando o produtor deixa de pagar, é por falta de conhecimento.
Exatamente. Estar bem assessorado é fundamental, principalmente para o pequeno e para o médio. Saber quais são as possibilidades de redução de custo e ele pode sim, existe no Brasil alguns incentivos fiscais, o próprio drawback é um deles, mas existem outros, existem estados que oferecem incentivos fiscais no ICMS, que hoje é uma das cargas mais pesadas dentro de toda a cadeia de impostos para o exportador e para o importador. Então, ele trabalhar, ter uma assessoria que garanta a ele uma visibilidade do que ele pode reduzir é essencial. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com os 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro, todos os dias, para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste.
Vocês trabalham com comércio exterior. Qual que é a porcentagem de clientes do agro na carteira de vocês? Na nossa carteira atual, mais de 70%. Seja na nossa assessoria em comércio exterior, seja na nossa corretora de câmbio. Vocês têm 20 anos, né, de empresa? Nós temos mais de 20 anos na assessoria em comércio exterior. Nós já ajudamos mais de 8.300 empresas a começar a importar ou exportar, a entrar dentro do comércio exterior, e isso é um número que gera muita satisfação para o grupo. E desde o início o agro foi o carro-chefe. Vocês surgiram, inclusive, com o agro. Exatamente. Nós surgimos há mais de 2 décadas atrás com a nossa founder da área de assessoria, Fabiane Oliveira, que identificou uma dor da empresa onde ela trabalhava, que era justamente as multas que eram geradas, multas milionárias, por conta no descontrole do pagamento das importações. Mas falta de conhecimento. Sem dúvida, falta de conhecimento da legislação e da forma correta de garantir esse compliance e governança dos custos financeiros. Porque é algo meio complexo, né? E o produtor ele não consegue dar conta dessas complexidades todas, né? Sim, o pequeno e o médio, principalmente o pequeno produtor que quer exportar, seja até uma pequena cooperativa, ela precisa se preocupar naquilo que ela tem de know-how, que é uma produção com excelência e qualidade, e deixar ou achar parceiros que ajudem ela em todos os outros processos, sejam eles logísticos ou de toda a cadeia do comércio exterior. Agora, esses 70% de clientes do agro, qual que é o tamanho deles? Pequena propriedade, média, são grandes? A maioria são, principalmente dos importadores, no caso, são de pequenos e médios comerciantes e dos exportadores à economia familiar. Olha só, interessante, a gente pensa que a economia familiar não exporta e exporta, né? Em um número significativo. Sim, na última década esse número cresceu muito, principalmente por conta da abertura, a tecnologia, a internet ajudou demais. Então, hoje é muito fácil para o pequeno conseguir divulgar os seus produtos nas redes e fazer essa interação junto com o cliente externo. Então, com conhecimento, com assessoria, e tem estratégias aí que ajudam a recuperar ou monetizar créditos? Sem dúvida. Hoje o Brasil oferece alguns benefícios fiscais que muitas vezes o pequeno e o médio, falando especificamente que o pequeno, que é a grande parte dos nossos empreendedores no agro, eles ignoram essas possibilidades. Parece que o governo ele tem uma tendência de não divulgar os benefícios para que o pequeno não se beneficie. Então, assim, existem empresas especializadas que estão aqui para ajudar o pequeno e o médio para potencializar e saber exatamente quais são o que ele pode conseguir de redução de custo, sejam em tributos, seja em produtividade logística, seja em regras. Então, ele precisa estar sempre bem assessorado para poder ter uma margem de lucro e continuar crescendo. Ou seja, o pequeno tem os benefícios como o grande tem, talvez numa proporção menor, porque é de acordo com o volume, né, do que produz, do que vende, do que exporta, mas tem os benefícios também. Sem dúvida. Existem alguns benefícios que são padrão ou que já estão há muito tempo no mercado e que o pequeno e o médio desconhece. O drawback para quem começa a exportar e beneficia o produto local, o ex-tarifário, incentivos fiscais em principais estados como Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas. São estados que hoje já oferecem incentivos fiscais que podem e vão dar uma rentabilidade ou uma redução de custo significativa para as operações. Porque existem os benefícios, né, como existem para o grande e para o pequeno, mas as exigências também existem e são as mesmas para o grande e para o pequeno? São as mesmas, sem dúvida, principalmente para a União Europeia. A União Europeia ela é muito taxativa com relação à parte de compliance, exigências sanitárias e toda a parte de rastreabilidade do produto. Gerar um bom storytelling de toda a jornada do produto, desde a concepção da produção até o produto final que está sendo exportado, vai ser essencial para o produtor, principalmente o pequeno e o médio, gerar valor
e mostrar que aquele produto pode ser vendido com preço mais competitivo e gerar uma margem melhor para ele. Quando o país exporta, importa, essa transação aí dos países é importante para o desenvolvimento dos países e o consumidor nacional. Aqui o mercado interno também cresce quando o mercado exporta. Ronaldo, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, satisfação enorme. A Força do Agro é o Brasil que dá certo. A internet das coisas deixou de ser promessa e se tornou estratégia. Orienta decisões, ajuda na redução de custos e aumenta a produtividade. Do campo à indústria, o IoT, como é conhecido na internet das coisas, passou a ser infraestrutura crítica que transforma máquinas cegas em operações de alta precisão. Como que a internet das coisas foi vista aí? Ela foi vista como algo experimental durante muito tempo. O que mudou para se tornar uma estratégia agora em 2026? Acho que a grande aposta dos primeiros produtores que abriram as suas porteiras para começar a se permitir a realizar os primeiros testes, lá quando começou os primeiros sensoriamentos, as primeiras telemetrias, isso foi trazendo um conhecimento de causa de retorno. Então, a tecnologia ela foi se comprovando como algo efetivo, porque tem muito projeto de tecnologia, mas pouco se consegue comprovar qual é o retorno real disso. Então, acho que essa fase, bem como você já apresentou no início, a gente já passou, a gente já viveu, já enfrentou. E hoje já se tem muito estudo de caso, já se consegue comprovar, já tem mais cases e mais compartilhamento de informação de que realmente a tecnologia traz eficiência de custo. Não adianta dizer que não. E o que significa, Thaís, dizer que a internet das coisas ela dá visão às máquinas? Porque no início eu falei que ela traz visão para máquinas cegas. O que significa? Tem uma forma de educar dentro das empresas. Imagina que a gente tenha lá nossos 100, 200 funcionários, ou até uma empresa menor. Quando você não tem dados, você educa pela cultura, ou você tenta educar pela cultura, tenta conscientizar as pessoas sobre determinados comportamentos de cuidado e uso de maquinário, você tenta conscientizar e capacitar o seu time. Agora, quando você tem dados, o diagnóstico ele é mais preciso. Então, quando entrou a internet das coisas no maquinário para a precisão, para essa agricultura de precisão, onde a gente começa a ter dados sobre velocidade, dados sobre a rota, onde está circulando aquele maquinário, telemetria avançada para predição de manutenções, você começa a ter dados sobre o uso. Então não é mais uma inferência, uma hipótese ou elementos de julgamento de comportamento humano. Você passa a tomar decisões por dados. No agro, estamos falando aqui especificamente como que ela transforma o dia a dia de quem está plantando e colhendo. Você falou que tem os dados, o produtor rural geralmente ele planta, ele colhe, é disso que ele entende. E a tecnologia ainda parece ser um bicho de 7 cabeças, mas está transformando a vida no campo, né? E está disseminado já a tecnologia, então ela já está de acesso ao público. Acho que essa parte de uma certa descrença se vai ou não vai trazer retorno à tecnologia, como nós falávamos antes, acho que essa parte a gente já venceu. Então, o empresário ele já está mais convencido de que a eficiência e a melhoria das margens no negócio dele virá através de tecnologia agora. Maquinários autônomos, automação, sensoriamento. Então, dentro da Virtuais, a gente tem um braço de investimento que investe em startups do agronegócio. A gente tem uma startup que se chama Hacks Soluções Tecnológicas, que ela faz o sensoriamento de solo. Numa linguagem muito simples que eu gosto de brincar, ela conversa com a planta para saber quando a planta está com sede.
é simples. Eu digo essa linguagem simples porque ela faz muito mais do que isso. Ela olha o tipo de solo, se é mais argiloso, qual a composição daquele solo, qual a cultura que está sendo plantada ali, em que fase está essa cultura, para mandar correlacionar um conjunto de informações e tornar a irrigação mais eficiente.